Olá! Estamos aqui com mais um vídeo, o último vídeo da jornada. Para fechar com chave de ouro, eu trouxe a autora, uma das autoras, né, do livro Muito Prazer. Então, eu tenho no meu curso, mostro vários livros, mostro também as possibilidades de trabalho com cada livro, tenho muito prazer também. Mas hoje eu trouxe a autora para falar do seu livro, que é muito melhor, né? Porque ela vai, né, dar todas as informações para vocês. Então, eu vou deixar a palavra com a Thelma, que vai se apresentar e falar da nova versão, né, do livro Muito Prazer. São 3 livros, e vai conversar um pouquinho sobre essa questão de material, dos livros, né? Então vamos lá. Dois avisos importantes. O primeiro é que este vídeo não é patrocinado, então eu trouxe a autora porque eu mesma uso o livro também, gosto bastante do livro Muito Prazer. Então ela está participando aqui com a gente, mas não é patrocinado. E o outro aviso é que neste vídeo não terá o código, vocês não terão o código, né? Não vai existir o código aqui, porque a cada livro, né? Eu vou explicar até para a Thelma. A cada livro, não, a cada vídeo aparece um código e os professores precisam anotar o código para receber o certificado no final da jornada, né? Porque precisa assistir a todos os vídeos e tal. Neste vídeo vocês não têm o código, mas fiquem até o final, porque este vídeo vale muito a pena, né? Vocês vão ver aqui todo o livro, como funciona, a autora vai explicar, vai falar de vários tipos de livros. Então fiquem até o final. E compartilhem também o vídeo com os amigos e com todos os professores de PLE. Então vamos lá. Ai, obrigada, Luciana. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Thelma, como a Luciana falou, Thelma Ferreira. Eu sou uma das autoras do Muito Prazer. As outras autoras, a Vera Lúcia Ramos e a Gláucia Roberta Rocha Fernandes, não puderam participar, infelizmente, né? Mas eu vou tentar passar um pouquinho aqui do que nós imaginamos, né? Para a confecção do Muito Prazer lá em 2007, quando começamos a escrever o projeto. Estava até comentando aqui nos bastidores com a Luciana, que para escrever um material didático, a gente não consegue simplesmente falar, hoje eu vou sentar e vou escrever o material. Não. Você precisa de um projeto, você precisa de uma estrutura. Então, nós começamos o primeiro livro, a primeira edição pela Dizal, nós publicamos em 2009, mas nós começamos o projeto, né, nós três, eu, a Vera e a Gláucia, em 2007. Bom, então vamos voltar aqui. Ah, eu sou eu sou especialista em tradução pela USP, português e inglês. Tenho mestrado em linguística aplicada pela PUC de São Paulo. E eu conheci a Vera na especialização, que foi em 2001. E a partir daí começamos a trabalhar juntas. Na época, nós tínhamos uma empresa de traduções, né? E depois disso, trabalhando juntas, ela já trabalhava há muitos anos com português para estrangeiros, né? E naquela época não tinha tantos materiais quanto temos hoje. E ela falou assim: vamos montar um material, vamos fazer um projeto de material de português para estrangeiros. E aí ela chamou também a Gláucia, que também era da USP, e começamos assim, em 2007, mais ou menos, talvez um pouquinho antes, né, a confecção do material, né? Então, aqui, a ideia é mostrar um pouquinho do que existe. Claro, não vou mostrar todos os materiais que existem em português, né, para estrangeiros no Brasil. Portugal tem muito mais, né, material. É só para ter uma ideia do que existe, de alguns dos materiais, e falar um pouquinho do que nós pensamos para a confecção do Muito Prazer. Bom, então eu vou mostrar aqui a minha tela. Espero que dê tudo certo. Aqui. Aqui.
Vocês conseguem ver minha tela certinho? Bom, então aqui, o que eu vou falar, né? Na verdade, essa apresentação foi feita com a Vera, né? Nós duas fizemos juntas. Então, os materiais para estrangeiros, para ensino de português, língua estrangeira, que tínhamos logo no início, lá em 2000 não, em 1957, né? O primeiro material de português para estrangeiros e o que nós temos hoje, né? A diferença entre material geral e material específico. Por que nós optamos fazer o material geral? Como Muito Prazer foi pensado e, desculpa, e o material complementar, o que nós temos de material complementar no site do livro. Bom, o primeiro livro de português para estrangeiros, que nós temos conhecimento, é o Português para Estrangeiros da Mercedes Marchand, que é de 1957. E ele ainda hoje é comercializado. Temos uma última versão, se eu não me engano, está na 29ª edição de 2012. Então, ainda está disponível no mercado. Mas de lá para cá, nós colocamos aqui os livros que... todos esses livros existem, hoje são comercializados, mas nós temos as capas atrás, nós temos as capas antigas. Então, as primeiras capas... como nós fizemos o Muito Prazer, né? As atualizações, as novas edições. Então, por exemplo, Falar, Ler e Escrever, da Emma e da Samira, que é um livro bem conhecido também. A primeira versão, de 99, nós encontramos 99, mas nós achamos que a primeira versão, a primeira edição ainda é mais antiga do que isso, né? Por isso eu até coloquei um ponto de interrogação aqui. E a última edição, que é essa capa com uma palmeira, é de 2017. Temos o Avenida Brasil, também da Emma, da Samira e de outros autores. A primeira edição de 91 e a última de 2022. Eles tiveram, acho que, 3 grandes edições do Avenida Brasil. Primeira Avenida Brasil, depois virou Novo Avenida Brasil. E agora Avenida Brasil, nova edição, se eu não me engano, não tenho certeza do último nome. Terceira edição, segunda edição. Nova Avenida Brasil, segunda edição. O Bem-vindo, também bem conhecido, de 1990, também coloquei um ponto de interrogação, porque não tenho certeza se essa foi a primeira versão, primeira edição, desculpa. E a última edição de 2020, pela Hub. E o Samba, que é um dos livros também que estão sendo que está sendo bem usado hoje em dia, que só tem essa versão, essa edição que é de 2020. Aqui nós temos alguns livros que são específicos, para públicos específicos. Então, por exemplo, o Pois Não, que é para hispano-falantes, de 2009, do Antônio Roberto, ele é um material voltado para hispano-falantes. Então, se o professor tiver um aluno americano ou japonês ou de outras nacionalidades, talvez ele vai ter um pouco de dificuldade em usar esse material, porque o autor pensou nas dificuldades do hispano-falante aprenderam o português, né? O Brasileirinho, que é se eu não me engano, acho que se tiver outro para crianças e para adolescentes, que eu conheça só tem esse, né? Também voltado para um público específico, que é crianças e pré-adolescentes. Então, para usar com um adulto, o professor também vai ter um pouco de dificuldade e o aluno talvez não vai gostar, né? Por ser a linguagem usada é uma linguagem mais para público infantil. E o Bons Negócios, que é voltado para mercado de trabalho, também um público mais específico. Então, se o aluno tem interesse em fazer um curso no Brasil, já talvez fuja um pouquinho. Ele vem aqui para turismo, então já também não seria um material que ele se encaixaria para esse tipo de aluno.
Então, a ideia de fazer o material geral seria não ter uma nacionalidade específica em mente. Então, não pensamos em uma nacionalidade, seria para qualquer tipo de público, né, de nacionalidade, e para isso a gente não colocou língua de contato. Então, o livro já começa desde da unidade 1, livro 1, ele começa em português. E nós sabemos, né, no começo é muito difícil para o aluno, dependendo da nacionalidade, se é uma língua de distanciamento, é muito mais difícil ainda já o contato logo com o português logo de cara. Então, para isso, nós colocamos as instruções, tentamos colocar tudo em poucas palavras, porque quanto mais palavras você colocar na instrução, mais o professor vai ter dificuldade em tem que mostrar aquelas palavras para o aluno. Vai acabar perdendo muito tempo explicando a instrução do que fazendo atividade propriamente dita, né? Então, vocês veem aqui, por exemplo, nessa telinha, lição B, panorama, cumprimentos. A instrução é escute e pratique. Só isso. E aos poucos, né, essas instruções vão ficando maiores de acordo com o nível do aluno, né? Nós optamos também por colocar balões para mostrar algum ponto específico que nós queríamos que o aluno prestasse atenção. Então, por exemplo, esse balão na conversação é algum ponto da linguagem oral que nós queríamos que ele é, visse, que ele prestasse mais atenção. Então, por exemplo, senhor é igual a seu, né? Então, senhor Ricardo é igual a seu Ricardo. E, de novo, tem o marcador ali, o igual, né? Para quanto menos, né? Menos palavras, mais fácil a compreensão nesse momento, né? Nós estamos aqui na unidade 1 do livro 1, né? Tem o balão também lembra, então uma coisa que eles já viram, né? Nós estamos chamando a atenção, ó, vocês lembram, ó, que interessante é igual, é a mesma coisa que legal, né? Então eles vão lá, é isso mesmo, né? Mais para frente também, olha, na unidade tal, vocês viram o tópico X, aí ele pode até voltar naquela unidade e revisar se ele quiser, né? E tem também o Note que é específico, nós colocamos mais pontos de linguagem escrita, né? Uma coisa pontual que apareceu ali, a gente quer chamar atenção e colocamos no Note que. Então, são os três balõezinhos que nós temos na coleção Muito Prazer. Então, a ideia também era que os livros fossem usados por autodidatas. Então, para o autodidata usar esse material, ele precisa das respostas dos exercícios e precisa também dos textos de áudio, né? Se ele ouve o áudio e não consegue entender, ele precisa ter uma referência. Então, ele vai lá no final de cada livro e ele consegue ter as respostas, acesso às respostas e acesso aos textos de áudio. E todos os áudios estão disponíveis para download com o QR Code, né, disponível em cada um dos livros. No site do livro e também dentro do livro tem um QR Code que ele pode fazer um download, né, dos áudios. E aqui chamamos atenção para o site do Muito Prazer, que nós tentamos frequentemente atualizar com novos exercícios, novos materiais. Então, agora, em setembro, nós teremos o lançamento do livro 3. Então, colocaremos mais exercícios lá dentro, mais informações, o cronograma de aulas, né? E a ideia é que os professores também nos passem tudo o que eles estão achando do novo material, né? Sugestões, críticas, são todas bem-vindas, né? Porque nós chegamos até aqui, né, com essa nova edição, foi com base também no que os professores nos passaram, no que os alunos nos passaram. Isso é muito importante, né? Porque quem usa o material são os professores. Então, se nós não ouvirmos o que eles têm para falar para a gente, né, é muito importante. A gente preza muito esse feedback. Então, a estrutura dos novos livros, da nova edição, é essa aí, a carinha deles é essa,
né? Nós temos o livro verde, que é o 1, né? O laranja é o 2, e o azul, que vai sair agora no mês que vem, é o último livro, né? O livro de 2009, ele, na Dizal, ele começou com um volume único, né? Então tinha um livro de 500 e poucas páginas, né? Gigantesco. E, e aí, depois, os professores pediram para dividir o livro e foi dividido em 2 livros, né? Agora, nós sentamos e separamos em 7 unidades cada livro. Então, agora temos 21 unidades no total, né? Então, temos mais conteúdo que nós tínhamos no livro anterior. E, além disso, todo o conteúdo foi revisado e foi atualizado e foi expandido, né? Eu estava até comentando com a Luciana agora, né? O livro já existe, né? E a gente está trabalhando nele há 2 anos já, né? Nessa nova edição. Mas a gente está realmente atualizando tudo que tem que ser atualizado e revendo exercícios, então, para ficar realmente uma versão, realmente uma nova edição, não é simplesmente uma reimpressão, né, do que tínhamos na Dizal, porque o livro realmente, 2009 para 2023, é muito tempo já, né? Então, as coisas mudam, é, a experiência, né, nos mostra coisas diferentes, então, o feedback dos professores, né, então, tudo isso a gente tentou incorporar nessa nova edição. Então, o livro 1 foi de 2022, já está impresso e digital, já estão disponíveis, ele vai do nível A1 ao A2, do Quadro Comum de Referência Europeu. O livro 2, as 2 versões, o impresso e digital, também estão disponíveis, e ele equivalente ao nível B1, e o livro B2, desculpa, o livro 3, que vai sair agora em setembro, a primeira versão impressa, equivalente ao nível B2. Então, cada unidade, como eu falei, cada unidade tem 7 unidades, cada livro tem 7 unidades, e cada unidade tem 3 lições, A, B, C, e uma lição que é uma revisão das outras 3 lições, né? Cada livro também tem 3 revisões gerais e 3 exercícios de pronúncia, exceto o livro 3, que não tem pronúncia, né? A pronúncia ficou focada mais nos 2 primeiros livros. Os apêndices que nós tínhamos no livro antigo, de 2009, nós colocamos no site para poder ter atualizações, ter incorporações de material, fica mais fácil colocarmos ali, e é download gratuito. Tudo que tem no site está com download gratuito. Nós temos também em cada livro as respostas dos exercícios e os textos de áudio. Opa! Bom, agora falar rapidinho a estrutura de cada uma das lições. Então, as lições têm uma estrutura fixa. Então, todas as lições vão começar com o panorama. Depois do panorama tem o diálogo. Depois do diálogo tem a gramática, depois da gramática tem os exercícios de gramática, vocabulário, exercícios de vocabulário, a parte oral, né? Então, a estrutura sempre é essa, né? E todas elas são focadas em um tema específico. Então, a unidade, por exemplo, essa unidade 1 do livro 2, o tema é imóveis, móveis, lugares para morar. Então, tudo está relacionado a esse tema, né? Então, a panorama, a gente começa dando uma apresentação do tema, né? Então, plantas de imóveis, então a gente mostra a planta de um apartamento e a planta de uma casa. O professor pode mostrar as duas para os alunos, comparar, os alunos podem falar como são as habitações nos países deles de origem, e sempre nos panoramas a gente coloca algumas perguntas para os alunos falarem sobre como é a realidade deles no país deles, né? Então, fale sobre sua casa, apartamento, onde você mora, né? Tem sala de jantar? Tem garagem? Ele pode falar com os colegas, então pode ter uma boa discussão, dependendo do número de alunos por sala,
você consegue ter uma discussão bacana já logo aqui no panorama, né? Aí o diálogo também relacionado ao tema. Então, no caso aqui é um corretor de imóveis e uma pessoa que quer comprar um apartamento, né? Esse símbolozinho que está embaixo né, mostra que tem o áudio está disponível. Então, se for o e-book que a pessoa, que o aluno, o professor tem acesso, ele clica ali no íconezinho e já vai para o áudio, né? Ou então tem o áudio disponível, baixa o áudio e consegue ouvir, né? E aqui o lembra. Então, esse dar para, eles já viram em outra unidade, né? Só que aqui está relacionado a essa negociação de valores, né? Dá para negociar, dá para fechar a porta, né? Coisas que eles já viram em outras unidades. A gramática também, a gramática é tirada do diálogo, né? Então, os verbos que eles viram no diálogo foram gostar, verificar. Então, aí tem uma apresentação desse, dessas estruturas, e aí depois temos os exercícios. Então, os exercícios sempre começam do mais simples para o mais complexo. Então, nesse primeiro, ele vai só completar com o verbo ficar, depois já vão colocando mais opções para o aluno, a dificuldade vai aumentando, né? Aqui tem um exercício oral, nós prezamos muito por essa parte oral, né, dele conversar com o professor, conversar com os colegas, temos muitas atividades nesse sentido. Ampliação do vocabulário, tudo aqui é lição A. Então, preposições e locuções prepositivas, né? Então, aqui tem um mapa de um bairro, e aí ele vai mostrar como se encontrar nesse bairro. Aí, de novo, começa do mais fácil, aí depois o B já tem um áudio para ele ouvir, e ele vai ter que colocar o nome do lugar que ele está, se ele tá, onde está o shopping, onde está a loja de sapatos, loja de sapatos é ótimo, loja de sapatos, onde está o restaurante. Bom, aí é isso. Aí depois a lição B, também de novo, né? Agora mostrando o bairro. Então, essa estrutura de bairro que nós temos, bairro, cidade, estado, né? Do maior para o menor, né? Então, coisa que temos aqui no Brasil que em outros países a gente não encontra. Então, é bacana mostrar isso para eles e fazer essa comparação, né? Como é dividido no seu país, como é dividido na sua cidade. Vocês têm, né? Esse tipo de divisão também, né? Aí, de novo, o diálogo. Então, nesse caso, é um repórter e entrevistando várias pessoas na rua, falando sobre o bairro. Aí, a gramática já vai aumentando, né? Já temos mais informações, né? Construção do conteúdo. Então, aqui é só para colocar, de acordo com as imagens, eles vão ter que responder as perguntas. Eu não coloquei todos os exercícios aqui, tá? Eu só coloquei alguns para não ficar uma apresentação muito longa. Ampliação do vocabulário, tipos de imóveis, casa-terra, sobrado, kitnet, as várias versões, né, que nós temos. Agora é estúdio, que as pessoas falam, né? Antigamente se falava muito kitnet. Hoje em dia se fala muito de estúdio, né? Mas na praia ainda se usa bastante kitnet. Então, essas diferenças também o professor pode explorar, se achar interessante, né? Casa geminada, né? E aqui tem um note que usamos o termo casa mesmo quando moramos em apartamento. Não gosto de sair de casa. O pessoal mora em apartamento, mas ela pode falar casa do mesmo jeito. Então, tipo um pontinho de atenção, né? Uma coisa interessante que a gente resolveu colocar aqui. Bom, panorama e diálogo. Então, o panorama é sobre mobília, eletrodomésticos, itens de decoração. Depois vem o diálogo, a gramática relacionada ao diálogo. E aqui é a parte de revisão de todas as 3 lições, A, B e C. Sempre começa com alguma coisa oral,
né? E depois tem, não foram todas, não coloquei todos aqui. Eu quero voltar, ele não volta. Desculpa. Agora voltou. Isso. Então, aqui tem oral e depois tem a parte também de compreensão auditiva, né? Aqui eu só coloquei a aplicação oral do conteúdo, né? Que eram só as 3 primeiras lições. Então, ele faz um resumo, faz uma revisão de tudo que eles viram naquela unidade. A leitura sempre vem com uma parte, uma atividade de warm-up, né? Para poder falar um pouquinho sobre o que vai ser aquela leitura. E aí depois a leitura propriamente dita, que é sobre classificados, né? E depois as questões relacionadas à leitura. A redação e consolidação lexical, que fecha a unidade. A ideia da consolidação lexical é tentar estruturar um pouquinho o que eles aprenderam de vocabulário, né? Mostrar colocações, colocados. Então, seria mais ou menos isso, né? Bom, e aqui é a carinha do nosso site, né? Então, muitoprazerlivro.com.br. Nós colocamos um pouquinho sobre os objetivos dos livros, os conteúdos programáticos. Nós temos o livro 1 e o livro 2 já estão ali, né? Com base em aulas de 1h30, né? O professor pode fazer download, pode fazer alterações se quiser. Os áudios, nessa parte de áudio, ele ouve no site ou ele pode fazer o download do áudio para o computador do professor ou do aluno. Tá em aberto, né? Fica à vontade. Então, aqui sobre o livro, como eu falei, conteúdo programático do livro 1, o áudio, né? E aqui ele pode ouvir no SoundCloud, ou pode baixar no computador, ou em qualquer lugar que ele queira, né? Professor ou aluno. E os downloads. Então, nós temos o apêndice, não, os apêndices, o gramatical e lexical, a parte de alunos, que são os exercícios, né? Cada unidade, exercícios complementares, exercícios de gramática. Para os professores, nós temos os testes de nível dos dois livros e os áudios do livro 1 e o livro 2 para download também aqui. Aí seria isso, né? Então, eu agradeço muito a participação, né? E os comentários, quem tiver comentários, quem tiver sugestões, críticas, nós temos nossos e-mails, nossos contatos aqui. Nós ficamos muito felizes de discutir, né, sobre o livro e o que podemos melhorar para as próximas edições. Bem? Ai, que bom, foi muito bom. E também uma coisa algo muito positivo que eu vejo é que o livro é bem atualizado, né? Então, coisas bem atuais foram colocadas no livro, né? Então, existem livros muito bons também, mas que são mais antigos, né? Então, a gente ter algo atualizado é muito importante, né? Até porque o vocabulário vai mudando, né? Então, assim, a tecnologia, É. existem livros, os livros que eu usei, por exemplo, quando eu aprendi francês, tinha lá o videocassete, né? O Sim. videocassete, a Em fita de 2009 videocassete, tinha fax, fax, né? E a gente, torpedo. Quem lembra o que era o torpedo? Torpedo então, era aquelas mensagens de SMS, o pessoal falava que era torpedo. é verdade, é verdade. As coisas mudam muito, Então né? as coisas mudam. Então hoje uma pessoa assim que tenha 20 anos, por exemplo, de idade, ela não sabe mais o que é, ela não sabe, nem conheceu, né? Um videocassete, essa questão do torpedo, né? O fax. Então é interessante o livro atualizado, né? Sim. E deixem comentários aqui também, deixem comentários. Escrevam para as autoras se vocês tiverem dúvidas ou comentários, né? E, e também, o que eu ia dizer, fugiu assim da memória, às vezes fogem as coisas, né? Normal. Às vezes, eh,
Puxa vida, fugiu e não volta mais. Era uma pergunta que eu ia te fazer. E. Ah, sobre a compra do livro, porque muita gente às vezes pergunta. Há muitos professores de português que vivem em outros países, né? Ah, como eu compro o livro aqui na Inglaterra, na França, no Japão, enfim, como eles podem comprar o livro? Talvez o digital seja mais indicado n- nessas, nesses casos. O que você. Sim. A ideia, quando tínhamos o livro na Dizal, nossa, a gente gostaria muito, a gente tinha muita vontade de ter o e-book, mas nunca foi possível, né? Então, por isso que no livro um a gente primeiro fez o e-book para depois fazer o livro impresso, né? Mas, por conta disso, as pessoas que estão fora do Brasil, elas terem acesso ao material mais facilmente, porque para a gente mandar um livro aqui do Brasil para outro país, o valor do frete, do envio, fica mais caro que o valor do próprio livro, né? Então, foi essa a ideia, nós fazermos o e-book para poder facilitar para quem está mais, que não mora no Brasil. Mas nós temos um distribuidor que chama o nome é Boa Books. Eles têm várias filiais na Europa, nos Estados Unidos, no México, eu acho que na Ásia também. E dependendo do lugar, eles não cobram nem frete para o envio, né? E o site deles já tem a conversão da moeda local. Então, se a pessoa está nos Estados Unidos, já está em dólar, ou na Europa já está em euros, né? Então, é uma opção também que nós temos. A Amazon, os Estados Unidos, já vende o livro um, né? O livro 2 eu tenho que pesquisar, porque a Amazon é um pouquinho chatinha, eles levam bastante tempo para incorporar o material no catálogo deles, né? O livro um já está disponível na Amazon. Agora, o livro 2 eu preciso conferir. Mas na Google Books os dois livros já estão disponíveis para compra, ou tem a possibilidade de comprar o livro digital, né? Que é uma opção, e também, mesmo quando você não tem os alunos presenciais, você está dando aulas virtuais, o e-book acaba sendo bem bacana, porque você pode apresentar na tela, né, para o aluno, pode fazer marcações, então é uma boa opção também, né, o e-book. Exatamente. Eu uso só material digital nas aulas online, né? Cada Uhum. professor tem o seu estilo, mas o fato de poder usar o material digital eu acho excelente, porque o aluno, você compartilha a tela, o aluno consegue ver, né, e ele pode até ter o livro, pode até acontecer, né? O aluno pode comprar o livro físico e o professor usar o digital. Sim, Também pode, porque aí sim, o aluno às vezes ele quer escrever, né? sim, Mas sim. na aula eu acho muito bom a questão do digital para as aulas online. Uhum, sim. E eu vou fazer o seguinte, Thelma, se você me ajuda, se você puder me ajudar, eu Aham, vou colocar na descrição aqui do YouTube os links onde as pessoas podem encontrar dessa loja, claro, desse distribuidor, né? sim, Porque sim. muita gente pergunta. Então, pessoal, fiquem atentos, né? Fiquem atentos na descrição do YouTube, que é muito fácil, né? Sim, Entrar sim, aqui na descrição, e aí vocês vão ver todos os links para compra de livro, todos que a gente puder colocar, né? sim. Cabe bastante coisa, e aí vocês já ficam sem dúvidas, né? Já entram lá, tal, Para o e-book, a melhor loja é o Google Play. Google Play. Porque a Amazon, algumas funcionalidades do livro, tanto que a gente parou de vender na Amazon, no Kindle, por conta disso. Ah, Ele tirava algumas funcionalidades, ele não suporta, né? hum. Então, nós estamos focando no Google Play, e para quem tem Mac, tem esqueci, Apple Store, eu acho. Apple Store? Eu acho que é Apple Store, que também Ah, você consegue comprar o livro para quem tem Mac, né? entendi. Então a gente deixa tudo na descrição, tudo certinho, e aí a pessoa.
não tem dúvidas, né? Vai realmente a Google Play é bem interessante, né? Já para quem usa Uhum. então o Meet para as aulas, Sim, já fica tudo no Google, né? o Meet, o Zoom, Ou funciona mesmo o Zoom super bem. funciona, né? Sim, Funciona com. sim. E aí já pode já apresentar o áudio, tudo, né? É uma Hum, ferramenta bem bacana, né? De poder casar isso, o e-book com a plataforma, né? Então, muito bom, muito bom. E aqui vou deixar o site também do livro, tudo certinho aqui. Então, entre na descrição que vai ter tudo certinho. Vamos agradecer a Thelma, né? Eu agradeço muito a presença e toda a explicação para o professor de PLE. Então, e não deixem de conferir também, eu deixo sempre na descrição o curso para professores que querem ensinar português para estrangeiros, né? Que é, inclusive, se vocês já assistiram ao vídeo da Gladys, que é da Costa Rica, da Tatiane também, que vai falar dos Estados Unidos, o ensino de português cresceu muito, tem crescido cada vez mais em muitos países, né? Então vale sempre a pena entrar aí para quem gosta, né, de espalhar a nossa língua, a nossa cultura, e também os professores, os nossos amigos que são estrangeiros, mas que ensinam português, que aprenderam português e divulgam a nossa língua, né? Então, muito bem. Então, nos vemos então nos próximos vídeos. Muito obrigada, Thelma. Agradeço, Luciana. Obrigada a todos. Tchau, Tchau, tchau. tchau.